Olá, amigos, graça e paz. Alegria estar aqui com vocês novamente para compartilharmos a palavra de Deus. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículo 45, que tem por título nas nossas Bíblias: Jesus anda por sobre o mar. Esta mensagem é uma continuação da mensagem do vídeo da mensagem que eu trouxe ontem à noite, que tem o texto da obediência ao milagre, que fala sobre a multiplicação dos pães. E dessa aqui eu estou fazendo na sequência, porque ela é a continuação, e os fatos estão super ligados, porque logo após a multiplicação, e que os homens comem, aqueles 5.000 homens se alimentam, segue. Tanto é que o 45 começa com a palavra logo a seguir. Eles estão linkados pelas atitudes, pelo contexto, pelo ânimo em que os discípulos estavam. Amém? Então diz assim, só um momentinho. Marcos 6, versículo 45, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então vamos contextualizar. Tu vê que Jesus compeliu, parece que ele levou os discípulos a embarcar e passar para o outro lado, para o lado de Betsaida, enquanto ele ficou despedindo a multidão. Parece um pouco assim incomum essa atitude, porque Jesus poderia ter despedido a multidão junto com os discípulos, mas ele compeliu, fez os discípulos passarem na frente e ele ficou ali despedindo a multidão, porque a gente estava vendo antes que os discípulos, como fala no versículo 52, eles não haviam compreendido o milagre dos pães porque o seu coração estava endurecido. A forma como Jesus fez o milagre endureceu o coração deles, porque eles não estavam esperando que acontecesse daquela forma. Amém? Então parecia que eles estavam um pouco assim rudes com o povo. Eu entendo que Jesus fez eles passarem antes e preferiu ele sozinho despachar toda a multidão, despedir eles, enquanto os discípulos foram na frente. E daí no 46 segue assim: tendo Jesus despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, com os discípulos dentro e ele sozinho em terra. Então o que o Senhor nos ensina aqui? Diz o versículo que após despedir a multidão, ele subiu ao monte para orar, e depois ficou até o cair da tarde, ele ficou sozinho em terra, enquanto os discípulos no meio do mar, dentro do barco. O que a gente entende aqui? O que a gente vê nesse texto? Que Jesus, ele ficava de tempo em tempo, ele se retirava para um lugar sozinho, para orar ao Pai, como quem vai ali restaurar suas forças. E não é somente aqui. Existem outras passagens do Evangelho em que diz que Jesus, depois de um tempo de trabalho, de milagres, de palavra, ele tinha necessidade de se retirar para orar. Necessidade de ficar sozinho com o Pai. Amém? Para Jesus, que é o Filho de Deus, era importante dar um tempo na rotina para restaurar as forças, para falar com o Pai, para orar. E eu fiquei pensando quantas vezes que nós, no meio da nossa rotina, no meio da correria, até mesmo para aqueles que fazem a obra, às vezes parece que vamos engatando uma coisa na outra e não temos aquele tempo de qualidade com Deus, para estarmos ali escutando de Deus, para estarmos nos alimentando da palavra, para estarmos orando. E começamos num ativismo, fazendo uma coisa após outra, trabalho, isso, aquilo, igreja. E assim nós vamos enfraquecendo.
Então pensa comigo, se Jesus, que era o Filho de Deus, que andava com o Pai direto e tinha a palavra de Deus dentro dele, precisava parar, precisava repor o seu combustível, precisava sempre, ele não somente se afastava por uns minutos, por umas horas da multidão, de quem ele estava alimentando, mas também dos discípulos, para escutar a voz do Pai. Então, se Jesus tinha essa necessidade, quem somos nós para achar que nós temos combustível suficiente para no automático seguir fazendo uma coisa após a outra? É claro que não temos. Agindo assim, nós vamos enfraquecendo e vamos ficando na reserva, vamos gastando nossas forças, e daí surge um novo desafio, e esse novo desafio nos encontra como? Nos encontra fracos, debilitados espiritualmente, porque não repomos as nossas energias. O alimento espiritual, como nós já falamos em outros vídeos, é mais importante do que o alimento físico. Porque eu creio que o alimento físico você pode comer bem, tipo numa segunda-feira e fazer 2 dias de jejum. Você não vai cair por aí por 2 dias de jejum, por um dia de jejum. Ele dura até quarta, dura até quinta. Mas eu acho que o alimento espiritual ele é mais importante ainda, porque do alimento espiritual não podemos passar nem um dia só sem nos alimentar espiritualmente. O alimento espiritual que Deus dá, que Jesus dá, é o verdadeiro alimento que nós precisamos. Pois o nosso espírito, estando forte, ele também sustenta a nossa carne. E se não esquecemos de nos alimentar materialmente através do alimento físico, muito menos podemos nos esquecer de alimentar do alimento espiritual. Então Jesus parava, se refugiava, se afastava. É importante nós termos todos os dias um tempo para parar o que estamos fazendo e nos afastar dos demais para estar a sós com o Pai. Amém? Vamos seguir adiante. Essa aspas que eu abri da palavra não era o foco principal, mas é muito importante anotarmos e não deixarmos passar batido esse comportamento que Jesus sempre repetiu ao longo dos evangelhos, de se afastar, parar, estar sozinho e orar ao Pai. Amém? Então depois na sequência ali, quando diz ao cair da terra, estava o barco no meio do mar e dentro deles os discípulos e Jesus sozinho em terra. E depois segue. E vendo Jesus, eles em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles. Olha que interessante. Ao cair da tarde, ele viu que eles estavam sozinhos no barco e estavam com dificuldade, com o vento contrário. Mas Jesus não foi correndo ali. A exemplo de quando Lázaro faleceu, que Jesus apareceu 4 dias depois, mas para ressuscitar Lázaro, para resolver aquela questão, Jesus só foi ter com eles pela 4ª vigília da noite, diz a palavra. Deus tem um tempo para nos socorrer. Deus tem um tempo para responder às nossas orações. E nós já falamos em outros vídeos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Algumas vezes ele faz de forma instantânea, como naquela palavra que está numa mensagem que está no canal, que fala da dor, quando a dor se encontra com amor, quando a viúva de Naim, que estava com uma dor muito forte, se encontrou com o Filho de Deus, ele viu o grande sofrimento dela, e instantaneamente disse para ela naquele momento, não chores, e logo após dizer não chores, ele restituiu aquele filho à sua mãe, ressuscitando eles. Mas muitas outras situações, o tempo de Deus, não sendo o nosso tempo, nós pedimos algo em oração e precisamos esperar a resposta de Deus. Deus viu que eles estavam com dificuldade para remar, porque o vento era contrário. Deus viu isso, diz a palavra, ao cair da tarde. Só que ele só foi ter com eles na 4ª vigília da noite, que é numa noite mais adiante. É mais dentro da noite, passou um tempo, se passa um tempo bom entre o cair da tarde e a 4ª vigília da noite. Então ali parece que Jesus demorou para estar com eles, mas Jesus estava vendo a dificuldade deles. Muitas vezes você está sofrendo e parece que Jesus não sabe
ou como você não foi socorrido já instantaneamente, como a viúva de Naim. Pode parecer que Jesus não está vendo a tua dificuldade, mas Ele sabe de tudo pelo qual nós passamos. E sabe o tempo certo, Ele nunca chega atrasado. Ele sabe o tempo certo de te socorrer, porque enquanto Ele não te socorreu ainda, a tua vida tu não vai morrer. E Ele tem o controle de tudo. Mas Ele tem um tempo certo, porque Ele está tentando produzir, Ele está transformando através daquela batalha, Ele está forjando o teu caráter. Mares calmos não fazem bons marinheiros. É no momento do saculejar do barco, da tormenta, da luta, em que os marinheiros são aperfeiçoados, em que se aprende a lutar. Então, durante esse tempo, o Espírito Santo está trabalhando dentro de ti, te levando a buscar mais a Deus, te ensinando a confiar nele. Então, Deus traz a resposta no tempo dele, mas isso não diz que ele não está vendo pelo que nós estamos passando. Então Jesus, embora tenha demorado até a 4ª vigília da noite, viu desde o início a dificuldade que eles estavam tendo para remar, porque o vento lhes era contrário. Eles estavam com Jesus, eram os discípulos de Jesus, não eram pessoas estranhas a Jesus. Mas mesmo assim, o vento estava sendo contrário a ele. Mesmo para você não pode ignorar isso, mesmo para você que já está andando com o Senhor, não quer dizer que por causa disso o vento vai parar completamente, ou que você não vai enfrentar na sua vida dificuldades e ventos contrários. Não. As lutas seguem, mas o Senhor vai te dando livramento de cada uma delas. E através desse andar com Deus, desse buscar a Deus e dessas vitórias que Ele vai lhe dando uma a uma, você vai crescendo na fé e vai começando a conhecer o Senhor a quem tu serve. Depois de um tempo de lutas vencidas, você pode chegar e dizer: eu conheço este Deus que criou o céu e a terra. E quando aparecer uma nova dificuldade, um novo vento contrário, mesmo que mais forte, você vai lembrar que na situação A, B, C, D, E, Ele te livrou. Ele estendeu a tua mão. A tua posição no meio das lutas futuras vai ser diferente. Você vai saber: não, eu sei que eu posso contar com Deus. Ele estendeu a mão para mim na outra vez. Ele me deu o livramento. Você passa a conhecer, por causa do tempo que você está com Deus, por causa dos obstáculos superados, das curas que você vai ver Ele fazer, do operar dele, você vai conhecendo mais o seu Senhor. Então o objetivo desse processo, todos nós passamos por processos até chegar aonde Deus quer. E esse processo envolve aflições, lutas, dificuldades. Jesus mesmo disse: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele pediu para nós termos bom ânimo, para nós darmos a Ele graças por tudo. Porque como Ele venceu, nós venceríamos também. Mas Ele nos pediu para nós termos bom ânimo, passar pela luta confiando nele, e não murmurando, porque a murmuração, a reclamação, ela faz a luta permanecer por mais tempo. Ela atrasa o socorro de Deus. Porque quando estamos murmurando, não é a hora certa de Deus dar a resposta, de Deus vir com a solução. Porque se cada vez que nós reclamarmos, Deus dar a solução correndo, Ele vai nos criar mal, como filhos mimados, acostumados a recém abrir a boca e já está ali a solução. Assim Deus não faz de nós soldados. Se Ele agisse assim, Ele não estaria nos preparando para ajudar outras pessoas que vão passar por situações pelas quais nós já passamos e vencemos. Então tudo isso nos prepara para depois poder consolar aqueles que choram. Deus te prepara através do conhecimento dEle, através das lutas, para que você seja o braço dEle aqui na terra, e através de você, Deus solicite, Deus traga salvação, Deus traga socorro para outras pessoas que vão precisar. Então Deus está te preparando. E ali diz então que Jesus viu eles com dificuldade, Ele vê tudo que nós passamos, viu que os ventos eram contrários, e por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a frente. Ele podia ter sido transladado e aparecer dentro do barco, o Filho de Deus podia fazer isso. Mas Ele escolheu vir andando sobre o mar. Nosso Deus é dinâmico, Ele faz cada vez de uma forma diferente. E por Ele vir andando sobre o mar, Ele queria nos trazer um ensinamento aqui.
Todas as coisas que estão na palavra de Deus não estão aqui por acaso, mas cada frase, cada situação tem um propósito de nos ensinarmos algo e de nos fazer conhecer melhor o nosso Deus. Então ele veio ter com eles andando por sobre o mar. Eles, os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e começaram a gritar. Ficaram aterrados de medo à vista dele. Mas logo Jesus falou, porque viu que eles estavam apavorados, Jesus disse, tem de bom ânimo, novamente o bom ânimo que eu lhes falei. Sou eu, não temais. Então a palavra de Deus diz que eles ficaram, e daí depois que Jesus falou, sou eu, não temais, Jesus subiu ao barco para estar com eles e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos com tudo aquilo, porque não haviam compreendido ainda o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, como nós falamos antes. Então eles ficaram aterrorizados, porque viram Jesus andando sobre o mar, não reconheceram que era Jesus, e pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram. E daí logo o Senhor teve que dizer, sou eu, não temais, porque eles se apavoraram. Então, vendo aquele homem, que eles nem viram que era um homem, andando por sobre o mar, eles pensaram tratar-se, no meio daquela tempestade, de um fantasma. Imagina, eles já estavam apavorados com aquela tempestade, achando que o vento ia virar o barco, ainda vem aquele vulto, aquela forma vindo em direção a eles. Acharam que era um fantasma. Muitas vezes, coisas assim que nos podem causar medo, nós achamos que é um fantasma, que é o diabo que está mandando, que é o diabo que está nos atacando, mas não é. É Deus que está permitindo. Aquele fantasma, aquela presença que vinha ao encontro deles, que eles enxergaram, que eles pensaram tratar-se de um fantasma, não era um fantasma. Era a solução de Deus para aquela situação. Era o Senhor Jesus vindo ao encontro deles. Amém? Cuide para que aquilo que está acontecendo na sua vida, você não esteja murmurando e reclamando e botando a culpa no vizinho, no amigo, no inimigo, nas circunstâncias, no diabo. E pode ser que seja um tratamento de Deus. Pode ser um processo, uma etapa que Deus quer que você passe, para que você possa ser fortalecido e passe depois de algumas experiências, de alguns processos, você passe de um menino espiritual para um homem espiritual, vivido e já marcado pelas experiências, pronto para ajudar a outros. Cuide disso então, para que aquilo que você acha que seja um fantasma, seja pelo contrário a solução que Deus está mandando para a tua vida. Ele pode vir ao teu encontro e às vezes parecer uma tempestade, ser um vento, ser uma coisa diversa, mas muitas vezes é o Senhor vindo com a solução para mudar um status da nossa vida, para nos levar a uma etapa melhor. Amém? Ficaram tão apavorados que pensaram tratar-se de um fantasma e logo o Senhor teve que pegar, porque eles gritaram, diz a Bíblia, e teve que dizer, sou eu, não temais. É Ele. Quando você passa a conhecer o Senhor, entende o que Ele é. Eu sou eu, Ele disse. Quando você conhece o Deus eu sou, você descansa. Jesus já disse na sua palavra, eu sou. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará seus próprios males, diz a palavra de Deus. Vive um dia de cada vez confiando no Senhor, sabendo que a cada dia, conforme os obstáculos, conforme as dificuldades, Ele vai dando livramento conforme as coisas vão aparecendo. Apenas creia que Ele é o eu sou e que se Ele está contigo no barco, Ele te diz, não temas, não temais. Não é um fantasma, sou eu que estou indo te livrar, diz o Senhor. Amém? E quando Ele falou, sou eu, não temais, diz no versículo 51 de Marcos 6, e subiu para o barco para estar com eles. Se Jesus estiver contigo no barco, mesmo que Ele tenha se ausentado, mesmo que às vezes Ele pareça ausente, que muitas vezes a oração está demorando para ser respondida e você pensa que Jesus saiu do barco, não está mais contigo, mesmo que Ele pareça que não está no barco, Ele estando contigo, quando Ele sobe para o barco, o vento cessa, a tempestade termina. Então no 51 diz ele, e subiu Jesus para o barco para estar com eles e o vento cessou. Se Jesus estiver contigo no barco, o vento sempre vai cessar.
depois de um tempo. O vento não vai ser para a tua morte, mas vai ser para o teu crescimento, para a tua aproximação do Senhor e para o teu preparo para o propósito que Ele tem na tua vida. Então, se você é cristão e já convidou Jesus para subir no seu barco, ok. Creia nele, não te espantes pela forma como Deus faz as coisas. Creia que Ele é o eu sou, que tem solução para tudo. E não temas. Mas se você não fez esse convite para Jesus subir no teu barco e quer fazer agora, nós vamos orar agora. Amém? Nós vamos orar. Coloca a mão no teu coração, fecha os olhos e vamos convidar Jesus para subir no nosso barco. Vamos entregar nosso barco para Ele, amém? Feche teus olhos agora. Senhor Jesus amado, abre nosso entendimento, nossos olhos para entendermos esta palavra. Nós te pedimos, Jesus, que Tu suba para o nosso barco. Mais do que isso, nós entregamos o nosso barco para Ti e Te reconhecemos como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Perdoa a nossa ignorância e os nossos pecados, Jesus, e nos lava com o Teu precioso sangue. E passa daqui para frente a ser o Senhor da nossa vida. Sobe no nosso barco, não somente sobe no nosso barco, mas te torna o timoneiro, o capitão desse barco, e conduz a nossa vida. Nos conduz, Senhor, para a vida eterna. Alinha o nosso barco, Senhor. Endireita as nossas veredas. E nos transforma. E nos prepara para aquele dia em que vamos nos encontrar contigo. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus por essa palavra. E até a próxima mensagem, se assim Deus permitir.